de março de 2013. Clima amistoso nas arquibancadas entre brasileiros e bolivianos e jogo duro lá dentro de campo. Já já, os bastidores de mais uma noite de Libertadores no Morumbi. Com retrospecto melhor sobre o Santos, Corinthians quer acabar com o jejum de vitórias no Paulistão. E daqui a pouco tem, sabe quem? Marcos Assunção, o rei da bola parada, cheio de experiência, para falar mais do Santos aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo, Marcos? Beleza. Não preciso nem combinar. No Rio de Janeiro, o final de semana será de semifinais com clássicos. E ainda, a derrota do Palmeiras no Paraguai e os preparativos para o superclássico entre Real Madrid e Barcelona. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Depois de ver o Atlético Mineiro conquistar a segunda vitória e disparar na liderança do grupo, o São Paulo entrou em campo ontem pressionado contra o The Strongest. A situação piorou quando os bolivianos saíram na frente no placar. Mas o tricolor teve forças, virou a partida e conquistou os primeiros 3 pontos na fase de grupos. Alexandre Silvestre acompanhou a vibração dos torcedores nas arquibancadas do Morumbi. A morte do menino em Oruro divide opiniões, mas também une torcedores brasileiros e bolivianos. Foi assim nessa quinta-feira no Cícero Pompeu de Toledo, onde jogaram São Paulo e The Strongest. A gente está triste, né? Mas aconteceu, né? Mas a gente não tem nenhuma mágoa assim, né? Porque nós fizemos uma faixa aqui no qual fala paz entre irmãos, né? Eterno Kevin, né? Um sentimento de paz, um sentimento de união entre torcedores brasileiros e bolivianos, que seja assim no Morumbi, que seja assim na Bolívia também, um exemplo aí, que o legado do Kevin possa ser para todos os torcedores uma nova realidade. E tá aí os co-irmãos da Bolívia para mostrar que futebol é paz. Paz, parceiro, tamo junto. Que a guerra seja na cancha. Na guerra a briga é na cancha, mas na torcida todo mundo tem que estar juntos. Paz no futebol, hein? Paz, muita paz. Esporte e vida, hein? Esporte e vida. Toda iniciativa parta de quem partir para a paz, para que a violência minimize, é algo que tem que ser bem-vindo. Nós, na Bolívia, fomos muito bem tratados lá em La Paz pelo Bolívar. Estamos dando condições para eles aqui também, condizente, elogiaram, etc. Temos certeza que vamos ser bem recebidos lá. E não teve o episódio ocorrido, não tem nada a ver com diferenças entre Bolívia e Brasil. O Tigre argentino, aquele da final da Sul-Americana do ano passado, é outro assunto polêmico que rende ao São Paulo punição na Libertadores. A Conmebol nos comunicou que a punição que o São Paulo foi penalizar, né, sofreu, ela deverá ser cumprida contra o Sarandi no Pacaembu. Já o Tigre boliviano é mais mansinho, quase inocente. Algumas centenas de bolivianos marcam presença contra 31 mil São Paulinos dentro do estádio. Nenhum sinalizador aparece nas arquibancadas para o bem do espetáculo. Se você perceber alguém tentando acender um sinalizador na arquibancada, qual será a sua atitude? Com certeza vou chamar a polícia, acionar a polícia, isso aí não é correto não. Eu iria denunciá-lo, a tentar achar um PM ou um segurança do São Paulo, porque eu não quero sofrer nenhuma punição. Porque o mais importante é o meu time, não a festa. O mais importante é o que está no gramado. Luzes das câmeras dos celulares? Podem. Bexigas? Podem. Radinhos? Podem. Xingar o juiz? Vai, pode. Tá chupando a pinto, juiz! E elogiar o repórter não pode, deve. O Silvestre é matador! Obrigado, valeu. Foco no São Paulo, rapaziada. É o time que precisa do seu incentivo.
E quando o jogo parece saboroso, fica amargo no gol do adversário. Gol dos caras, a gente vira, estamos acostumados a pegar esses nós secos. A gente vira em cima deles. Só no finalzinho do primeiro tempo, a indigestão tricolor vai embora. Vamos virar. 3-1. 3-0, agora 3-1. Sabe agora o empate. Agora foi. Vamos ver o que acontece na segunda etapa. Sofrimento, desconfiança, nervosismo. O gol da virada passa raspando. Enfim, alívio. Tempo que agora não passa. Relógio velho, hein, meu? Esse é. De ponteiro, fora de moda. Mas esse aqui me acompanha faz tempo. Mas ele não erra a hora, não. Não, né? não erra. Falta quanto tempo para acabar o jogo? 2 minutos. 2 minutinhos. Não rolou o terceiro, mas tá valendo a vitória. Com certeza, com esse grupo difícil, São Paulo se perdesse, vai ficar bem complicado. Fim de papo, São Paulo ganha, tem os corneteiros aqui opinando. Vamos lá, quem que tem que sair? O que o Ney Franco tá fazendo de errado? Os dois médio volantes jogaram nada hoje também. Os volantes foram mal, os laterais não apoiam. O time não encaixou ainda em 2013, Aloysio? Cara, tem dificuldades, a gente vai encontrar dificuldade. Libertadores é assim, se não dá na técnica, a gente tem que ganhar na raça. Tem jogo que é difícil, tem jogo que acontece erros e sai gols. Mas agora a gente vai procurar acertar e não errar mais para decolar de vez na Libertadores. Aê! São Paulo, eu acredito em você! Aê! São Paulo, eu acredito em você! Vai, São Paulo! Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, o São Paulo teve um jogo apertado, a gente vai falar mais sobre o jogo. Eu prefiro até falar mais, depois a gente conferir a repercussão da entrevista do João Paulo de Jesus, dizendo que sentiu vergonha da atuação do São Paulo e tal. Até para a gente ter um pouco mais de respaldo, eu vou deixar falar mais do São Paulo daqui a pouco, Flávio. Tá certo, a gente vai falar realmente com mais detalhes. Boa noite a todos, boa noite Celso, Michele e amigos do Gazeta Esportiva. Como a gente viu, a torcida do São Paulo compareceu, a torcida gosta muito dessa competição. E mesmo o jogo contra o Arsenal de Sarandi saindo para o Pacaembu, não creio que o São Paulo terá grandes problemas. Tinha 30 mil pessoas ontem lá, 30 mil pessoas, o Pacaembu comporta com tranquilidade. E o jogo com o Atlético Mineiro, que é o grande jogo dessa fase, será no Morumbi. Então está tudo mais ou menos dentro de uma boa expectativa para a sequência. Sobre futebol a gente fala daqui a pouquinho. Muito bem. Depois do jogo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do São Paulo, disse que gostou do resultado da partida, mas que a atuação da equipe foi vergonhosa. Na coletiva após o jogo, o técnico Ney Franco deixou claro que não gostou do que o dirigente disse. Eu acho que esse tipo de declaração ela nunca é boa, né? Principalmente de pessoas que estão dentro, junto conosco, né? Dentro do trabalho, no dia a dia, conversando. Eu acho que é o tipo de informação que ela pode ficar mais interna se for uma pessoa que está dentro do processo do trabalho, né? Então, a gente sabe que também é uma opinião também de dirigente misturado com torcedor e a gente tem que entender isso também. Tomara que o grupo nosso de jogadores entendam isso bem, porque é uma pessoa que está conosco lá dentro, mas também não vejo problema nenhum também se alguém reclamar publicamente, né, um diretor de futebol,
né, reclamar publicamente, né, como em alguns momentos a gente pode reclamar, né, alguma coisa em relação à parte diretiva, se em algum momento faltar alguma coisa ou outra, eu acho que isso é normal. Eu saio daqui com muita tranquilidade, meus jogadores também, pelo trabalho que a gente fez aqui hoje e pelo trabalho que a gente está fazendo na frente do São Paulo. Né? Então, eu acho que a intenção do João não é questionar o trabalho do treinador, né? Uma opinião que ele deu do jogo hoje, né? Embora a gente possa discordar um pouquinho dele, mas é a opinião de um diretor que a gente tem que levar em consideração. Hoje a Conmebol divulgou que mudou a punição, né? Que vocês vão cumprir a punição que vocês tinham contra o Arsenal agora na quinta-feira. Isso foi um pedido seu, da diretoria de São Paulo, foi uma imposição da Conmebol? E quanto esse último jogo aqui no Morumbi vai ajudar vocês no objetivo de buscar a primeira colocação? Não, eu não sei se foi, né, eu na época que teve essa possibilidade que definiu que perderíamos um jogo, né, eu fiz um pedido ao Adalberto, né, que é a pessoa que realmente resolve o problema do futebol do São Paulo, essa possibilidade, em vez de jogar contra o Atlético Mineiro fora, né, jogar aqui contra essa equipe, né, o Adalberto correu atrás no nosso dia a dia e conseguiu isso junto com o jurídico e parece que já foi resolvido. Fechando. Olha, tudo isso passa pelo Paulo Henrique Ganso, que não tem nada com a história, mas foi uma contratação muito cara. E quando o São Paulo não consegue mostrar um bom futebol, gera esse tipo de situação. Eu só estranhei um pouquinho, porque o João Paulo Jesus Lopes ele é muito elegante, né? As posturas dele são muito elegantes sempre. E ele fez uma crítica pública, é claro que com todo o direito, ele é um dirigente importante do São Paulo, mas não é muito o porte do João, não é muito o estilo dele. Mas, enfim, também não foi nada do outro mundo. Eu acho que no futebol esse tipo de coisa pode acontecer, especialmente quando termina o jogo, né? O cara tá bravo, o time não jogou o que se esperava, mas o Ney também tirou de letra. Acho que ficou tudo certinho. Ele tirou de maneira elegante, mas que não pegou bem, não pegou bem. Quer dizer, um dirigente equilibrado não tem esse tipo de comportamento. Sabe, esse tipo de comportamento só atrapalha. Em primeiro lugar, porque atrapalha o técnico, atrapalha o grupo, é totalmente descabido. Sabe, uma coisa é você discutir isso internamente. De repente você chegar para o técnico depois do jogo, para os jogadores, olha, fiquei envergonhado com o que eu vi, precisa melhorar. E outra coisa é você falar isso publicamente. Quer dizer, não pega bem, não condiz com um dirigente que exerça, que seja profissional, digamos assim. É uma coisa muito mais apaixonada, que não tem nada a ver não tem nada de positivo nisso, muito pelo contrário, traz muito mais prejuízo do que vantagem. Aliás, hoje eu estava lendo também que as críticas não caíram bem com o Ney Franco, que foi muito elegante na hora de responder, mas foi sincero, não gostou, e o presidente Juvenal Juvencio também não teria gostado das declarações do João Paulo de Jesus. Que sirva de lição, esse tipo de comportamento só atrapalha o clube. Falar da entrevista é bacana, é legal, mas antes de qualquer coisa tem que pensar antes de falar e ter equilíbrio para não tumultuar o ambiente. Bom, vote na enquete de hoje do site gazetesportiva.net, que é sobre esse episódio no vestiário após a vitória do São Paulo. O vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, está certo em criticar a atuação do São Paulo publicamente? Sim ou não? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. Bom, vocês já falaram, né? E em Assunção, o Palmeiras visitou o Libertad, atual campeão paraguaio. Mais experiente, o time local dominou o jogo em quase todo o tempo, apesar do Verdão ter acertado uma bola na trave e bateu os brasileiros por 2-0. O meia Valdívia e o atacante Kleber entraram no segundo tempo, mas sem muito ritmo de jogo, não conseguiram ajudar o Palmeiras a virar o placar. Os gols a gente vê daqui a pouquinho. Neste final de semana, o Verdão não entra em campo pelo Paulistão. O próximo compromisso é contra o Tigre do Celso, lá na Argentina, quarta-feira. Celso e Flávio, essa derrota é motivo de preocupação para o Palmeiras ou era um jogo que o time podia perder? Não tem jogo que o time pode perder. O Libertad é o mais forte do grupo. Perder no Paraguai para o Libertad é normal. Então, sabe? Não é um bicho de sete cabeças. Não é o bicho de sete cabeças. Palmeiras tem as suas limitações, é um time esforçado, um time disciplinado, mas nada mais que isso. Consegue, de repente, engrenar uma boa sequência. Mas vai ter dificuldades. Sérias dificuldades quando pegar um time mais forte. É o caso do Libertad do Paraguai. Mas nada que coloque em risco a classificação do Palmeiras. O Palmeiras pode muito bem se classificar na sequência da Libertadores.
Era o jogo mais difícil mesmo, também entendo assim, o Libertad não é fácil de ser vencido por ninguém. Dominou amplamente o Palmeiras, ganhou com absoluta tranquilidade. O time do Palmeiras demonstrou em alguns momentos um destempero total. O Valdívia chegou a tomar cartão amarelo no banco de reservas, quer dizer, uma coisa que não é concebível para alguém que diz que facilitaria a vida dele por falar castelhano, né? Seria mais fácil dele se comunicar. Mas o Palmeiras não é pior que o Cristal, não é pior do que o Tigre e pode encarar perfeitamente o Libertad jogando em São Paulo. Acho que o Palmeiras tem condição, não é favorito, não, mas tem condição de se classificar nesse grupo, sim. Amanhã tem clássico espanhol, ao meio-dia, horário de Brasília. Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela 25ª rodada do Campeonato Nacional no estádio Santiago Bernabéu. Os catalães são os líderes disparados do torneio com 68 pontos. Bem atrás está o time merengue em terceiro lugar com 52 pontos. Mas no último e recente duelo entre os dois rivais, quem se deu melhor foram os madrilenhos. Clima de revanche no ar. Na última terça-feira, Barcelona e Real Madrid se enfrentaram no Camp Nou pela semifinal da Copa do Rei. A vitória por 3-1 dos merengues, fora de casa, representa o maior triunfo madrilenho naquele estádio desde 1963, quando o Real venceu os catalães por 5-1. Cristiano Ronaldo marcou 2 gols no último clássico e recebeu os elogios do colega de time Kaká. Eu sempre falei isso, eu acho que o Cristiano é o jogador mais completo que a gente tem no futebol hoje. A força que ele tem, a capacidade que ele tem de decidir um jogo é diferente de qualquer outro. Não vou comparar com outros jogadores, mas eu convivo com ele no dia a dia e sei a capacidade que ele tem, a força que ele tem. Do lado do Barcelona, o auxiliar técnico do time, Jordi Roura, defendeu os que criticam o fraco desempenho de Messi nos últimos jogos. Eu sempre disse que quando se tem o melhor jogador do mundo na equipe e por algum motivo numa partida ele não faça gols, é notícia. Mas no caso de Messi, eu acho que é apenas anedótico. Confiamos completamente nele e isso não vai mudar. Ele pode ficar alguns jogos sem marcar, mas em breve vai voltar a fazer os gols. Esquentando ainda mais o clássico, veteranos do Real Madrid e do Barcelona se enfrentaram numa disputa de paddle tênis. As diferenças desse esporte com o tênis que conhecemos é a quadra, que é bem menor, a rede mais baixa e a raquete construída com um material sólido. O Real Madrid não deverá jogar com seus principais jogadores, aliás, não jogará com o Cristiano Ronaldo. Barça também deve economizar as forças, porque na semana que vem os dois vão tentar definir a vida deles na Champions e os dois foram mal na primeira rodada. O Milan ganhou do Barcelona 2-0 em Milão. Apesar de jogar em casa, a coisa não vai ser fácil. E o Real empatou com o Manchester United em Real Madrid. Ou seja, vai ter que buscar resultado lá fora. E não pode empatar 0-0. Não pode. Não pode empatar 0-0. Não. Porque fez, então, tem quer que dizer, por 2-2, pelo menos. Difícil para burro. E esse, como o campeonato está decidido, o Barcelona já é o campeão, esse jogo não terá o impacto de outras vezes. Se bem que esse tipo de jogo, o bicho pega uma rivalidade tremenda, é o maior clássico do mundo e talvez a maior rivalidade do mundo. Então sempre sai bom jogo, mas não terá o mesmo porte de outras oportunidades. Sobre o Barcelona, Flávio, curiosamente, a primeira... É óbvio que em determinado momento o time ele vai atingir o ápice e depois vai começar a cair. Não creio que o Barcelona esteja em declínio. Mas desde que surgiu como grande sensação do futebol mundial, não sei se você concorda comigo, é o período mais difícil do Barcelona. Porque perdeu 2 partidas seguidas, uma para o maior rival, outra para o Milan. E eu me lembro que eu brinquei aqui com a Michele, tem um jogo da volta e o Barcelona vai reverter. Confesso que não tenho mais a mesma confiança. Mas acredito na classificação do Barça. Só a diferença é que estava um pouco mais confiante. Agora, com a situação dos últimos dias, a própria confiança do próprio Barcelona talvez esteja um pouco abalada. Mas tem um super time, nada do que o Messi acordar inspirado para resolver a situação. Mas convenhamos, o jogo com o Milan vai ser muito, mas muito difícil. Hoje eu descobri que nós somos vistos demais no Recife.
Então lá eles diriam que você estava com mais cabimento. Mais cabimento. Estava com mais cabimento, agora não está com tanto cabimento assim. Agora nem tanto. Carinho a todo o pessoal de Recife, abraço para a Veneza brasileira. Hoje encontrei um pernambucano, cara, é muito feliz que nos vê no Recife todo dia. Ô Flávio, Bacana. deixa eu aproveitar e só mandar um beijo pro Betão, que está nos assistindo direto ao vivo lá da França. Ele adorou meu colar. Evian. Betão, um beijão para você. Au revoir. E então aproveito para mandar um abraço também para o senhor João Henrique, que sempre acompanha o Gazeta Esportiva, ele que é santista. Bom, deixa eu passar um recado para vocês todos que estão nos vendo no mundo inteiro. Assine Net Combo HD e leve a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Além da TV por assinatura com imagem, alta definição e telefone fixo econômico de verdade. Ligue agora para 4004-4900 e assine 10 mega por R$ 29,80 por mês no Net Combo HD por 5 meses. E você leva ainda o Wi-Fi grátis. É isso mesmo, Wi-Fi grátis. Então, você quer banda larga com provedor de acesso e o Wi-Fi grátis, além do melhor conteúdo em alta definição da TV por assinatura e o telefone fixo que fala até de graça? Não perca tempo, ligue agora mesmo, 4004-4900. 10 mega por R$ 29,80 por mês no Netcombo HD por 5 meses e Wi-Fi grátis. Vou repetir, hein? É isso mesmo, 10 mega por R$ 29,80, mais o Wi-Fi grátis. Para os nets, é agora. Recadinhos agora, é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo ao Gazeta Esportiva, seja pela internet, pelo site gazetesportiva.net ou aqui ao vivo pela televisão. Nós queremos que vocês também nos acompanhem no Twitter e no YouTube. O Twitter do programa, @Gazesportiva, e o meu Twitter, que é o único que importa, o deles não, é @MicheleGianella, porque o Flávio faz bullying com as pessoas, não é legal, principalmente comigo. E no YouTube, o nosso novo canal é youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Você pode assistir o programa, os programas antigos lá. Eu quero mandar um beijo enorme, enorme, tamanho do prédio da Gazeta, da antena da Gazeta. Tamanho dele. Pro nosso... Quem? Do tamanho dele. Do tamanho dele, não. Pro nosso produtor, José Diniz Neto, que hoje faz aniversário. Zé, muita luz e energia para você, muitas felicidades. Um beijão para você. Um beijão pro Felipe Sabino, filho do Bela, que mora na Penha e hoje completa 28 anos. E o nosso tchau, tchau pro Rodolfo II, de Arthur Nogueira, que amanhã vai ter churrasco, festa. Ele se despede da equipe aqui do Esporte da TV Gazeta, mas daqui uns meses estará de volta, vai estudar fora do país. Um beijão, Rodolfo II. Para respirar um pouco dos ares do primeiro mundo. O primeiro mundo para você, né? Bom, e porque o Celso, vocês sabem, né? Ele é anti o pessoal que mora nas Américas. E domingo, a partir das 9h30 da noite, tem o quê, Celso? O que tem? Domingo? Mesa redonda, claro. Ué. Tem que ver se a pessoa tá ligada, porque o Mesa Redonda é aqui na TV Gazeta. Você vê, né? Ela pede para não seguir no Twitter porque ela fica com ciúme e tal. É assim. Ó, Mesa Redonda com a cobertura completa do clássico do final de semana entre Santos e Corinthians no Morumbi, o ambiente das torcidas, o vestiário, os principais lances, tudo isso no programa Domingão. Tem também, é claro, os outros jogos do Paulistão, Flávio, e um balanço da semana na Copa Libertadores. Reportagem especial sobre os 60 anos do Galinho Zico e muito mais. Fez aquela entrevista com ele lá para a rádio? Claro, legal. E nós receberemos na nossa bancada o treinador Emerson Leão e o ex-jogador Vampeta. Tudo isso a partir das 9h30 da noite. Imperdível, hein, Flávio? Imperdível. Vampeta, Leão, pessoas que têm muito a falar sobre futebol. O clássico que promete bastante e as matérias especiais que foram feitas para o Mesa Redonda dos Jogos da Libertadores. Domingo, 9h30, não dá para perder. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco vamos relembrar os grandes momentos do clássico Santos e Corinthians, a reapresentação do São Paulo depois da vitória de ontem e os gols da Libertadores. O Gazeta Esportiva volta já. Campeonato Carioca, os 4 grandes times do estado se enfrentam pelas semifinais da Taça Guanabara. No sábado, às 6h30, no estádio do Engenhão, o Vasco, líder do Grupo A, recebe o Fluminense, segundo colocado do Grupo B. Por ter uma melhor campanha na primeira fase, o Clube da Cruz de Malta tem a vantagem do empate no confronto. No domingo, às 4h, no mesmo estádio, será dia de Flamengo e Botafogo duelarem por uma vaga na final do primeiro turno.
Dorival Júnior quer manter a invencibilidade do Flamengo no Campeonato Carioca. São 7 vitórias e apenas um empate. O time está bem focado, tá trabalhando bem essa semana, pensando muito nessa semifinal, né? Era um jogo tão esperado, agora ficar com a cabeça no lugar e tranquilidade que as coisas vão acontecer. O treinador ainda não sabe se contará com o goleiro Felipe, com torcicolo. A outra dúvida é no meio de campo entre Carlos Eduardo e Rodolfo. Elias está confirmado no lugar de Renato Abreu. E o volante quer a vitória, mesmo sabendo que o empate classifica o Mengão. A gente vai estar para vencer. Todos os jogos a gente vai para vencer, independente da vantagem ou não. Caso aconteça a gente não conseguir a vitória, no final da partida a gente vai procurar o empate. Existe um tabu entre os dois times. O Flamengo nunca perdeu para o Botafogo no estádio do Engenhão. Tarefa complicada para a equipe de Oswaldo de Oliveira. Temos que saber que nós temos uma tarefa muito difícil, né? O Flamengo tem a vantagem no empate e é uma situação muito difícil da gente reverter, mas nós precisamos trabalhar muito para isso. A situação para o time da Estrela Solitária fica pior com a ausência do lateral esquerdo Márcio Azevedo, liberado pela diretoria do Fogão para negociar com um clube do exterior. É lamentável, né? No momento decisivo, tudo que não podia acontecer. O treinador prega respeito ao Flamengo, mas acredita na vitória. O Flamengo é um adversário muito difícil de ser batido. Mas eu acho que o Botafogo tem condições de vencer a partida também. Nós temos que, primeiro, prevenir para não permitir que o adversário chegue ao nosso gol. Mas também nós temos a preocupação de fazer o gol, de ganhar a partida, né? Rubro-negros de um lado, alvinegros do outro. Um clássico para agitar o domingo dos cariocas. Campeonato Paulista, hoje começa a 10ª rodada do estadual. Veja quais são os jogos deste final de semana. Daqui a pouco, 7h30, tem 15 de Piracicaba e Mirassol. Oeste União Barbarense. Amanhã, às 4 da tarde, jogam Bragantino e Atlético Sorocaba. Às 6h30, São Caetano e Botafogo, Linense e Ponte Preta. No domingo, às 4 da tarde, tem Santos e Corinthians. Às 6h30, Guarani e Mojimirim. Penapolense e São Paulo. São Bernardo e Ituano. E às 8h30 da noite, no dia 14 de março, Palmeiras e Paulista. Domingo, o Morumbi voltará a ver um clássico sem envolver o São Paulo, dono da casa. Santos e Corinthians fazem o duelo alvinegro, partida que envolve clubes centenários e que tem capítulos e personagens inesquecíveis na história. Vamos relembrar alguns dos grandes confrontos e nomes de Santos e Corinthians. Corinthians e Santos é o clássico paulista mais antigo do futebol. A primeira partida entre os dois times foi em 1913. Vitória do alvinegro praiano por 6-3. Desde então, os dois times se enfrentaram oficialmente 308 vezes, sendo 123 vitórias do Corinthians, 98 triunfos do Santos, além de 87 empates. Foram 563 gols do alvinegro de Parque São Jorge contra 481 do time da Baixada. Uma das características desse clássico é a presença de carrascos para ambos os lados. Pelé ajudou a manter um tabu santista de 22 jogos sem perder para o Corinthians, uma série iniciada em 62 e terminada em 68, com gols de Flávio e Paulo Borges. De lá pra cá, muitos jogadores escreveram um nome nesse duelo. Serginho Chulapa em 84. Bola na fogueira, Beto cruzou, Serginho! É gol de Serginho! Número 9, Serginho! 26 jogados! Edmar, 3 anos depois.
Dunga e depois Marcelinho na década seguinte. Tocou para Marcelinho, que jogada, que golaço, 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 gol! Marcelinho Carioca. Ricardinho e um gol espírita em 2001. As pedaladas de Robinho na final do Brasileiro do ano seguinte. Carlitos Teves pintando 7 em 2005. Os golaços de Ronaldo na decisão do Paulista de 2009. Ronaldo tá pedindo, é pra ele. Olha o Ronaldo, tem condição. Fez o corte, Ronaldo, por cobertura, pintou golaço, pintou golaço. E que golaço! E que golaço! É do Fenômeno na Vila! E a dupla Arouca e Neymar, garantindo o caneco do estadual para o Peixe 2 anos depois. Santos, campeão paulista de 2011. Derrota o Corinthians por 2-1 na Vila. Gols e muita história não faltam entre esses dois times, mas o último grande confronto ainda é recente. Na semifinal da Libertadores do ano passado, na Vila Belmiro, Emerson Sheik marcou esse golaço. No jogo de volta, no Pacaembu, Neymar abriu o placar, mas Danilo empatou e o Corinthians seguiu para a conquista inédita do torneio. No próximo domingo, os dois times voltam a se enfrentar. O mando de jogo é do Santos, mas por causa das moedas atiradas em Paulo Henrique Ganso no último sanção, a equipe praiana foi punida e terá que jogar longe da Baixada. Isso vai influenciar o resultado da partida? Teremos um novo carrasco? Qual será a continuação desse clássico? As especulações são muitas, mas se tratando desse confronto, qualquer coisa pode acontecer. Portanto, as respostas somente após o apito final do juiz. Ah, tanta história legal. Por exemplo, o último jogo do Pelé com a camisa do Santos em São Paulo, no Pacaembu, foi contra o Corinthians, por exemplo, né? Essa história longa de tabu do Santos contra o Corinthians, depois o Corinthians ganhando algumas partidas históricas, memoráveis. Enfim, nossa, o que não falta é história nesse mega clássico. Agora a gente aguarda o noticiário de Santos e Corinthians para saber como as equipes vão jogar. O Santos deve jogar com o time mais forte, o Corinthians talvez não. Vamos aguardar, né? Acho que o Tite ainda não definiu se vai jogar com o time principal ou não, mas eu não acredito. Tem jogo importante. Jogo prego, né? Lá no México, nos Estados Unidos, quer dizer, não faz muito sentido colocar força máxima contra o Santos num campeonato que o Corinthians tem tudo para se classificar. Tá de brincadeira, né? Tá classificado faz tempo, desde que o regulamento saiu. Claro. Agora, sobre essa rivalidade Santos e Corinthians, Flávio, eu acho que tem dois tipos de rivalidade. Uma que é tradicional, que ela é ferrenha, ela é muito aguda, muito intensa, e outras que são circunstanciais. E aí eu acho que a rivalidade do Santos com o Corinthians, essa rivalidade ela é mais circunstancial do que tradicional. Tradicional é contra o Palmeiras, contra o São Paulo, com o Santos são fases. Por exemplo, na época do Pelé, o Corinthians vivia apanhando, mais de uma década sem vencer o Santos. Depois o Corinthians ficou uma sequência muito grande nos anos 80, sem perder do Santos. E tivemos agora, nos últimos anos, por causa das finais do Campeonato Paulista, Ronaldo do lado do Corinthians, o Neymar do lado do Santos, as semifinais da Libertadores do ano passado. Quer dizer, uma coisa mais de momento. Mas
como o Corinthians tem esse confronto no meio de semana com o Tijuana, e o Santos só pensa, obviamente, no Campeonato Paulista, mas acho que esse efeito Libertadores tira só um pouquinho do brilho do Clássico, justamente por causa dessa opção do Tite de escalar, não um time titular, mas um time que ele possa administrar melhor esse desgaste da viagem. Só por isso acho que perde um pouco do brilho, mas não deixa de ser um Corinthians e Santos interessante sob todos os aspectos. No domingo, as estatísticas não entrarão em campo e o Santos quer os 3 pontos para voltar a brigar pela liderança. Luiz Henrique Gurian conversou com um dos personagens do Clássico que estará em campo pelo Peixe. Olha, um personagem muito interessante. Eu acho que essa história só de bola parada com ele é uma pobreza em relação ao repertório rico que ele apresenta para o futebol. 37 anos agora, dia 25 de julho. Motivação de menino. E clássico do bingo. Bastante importante. Clássico como se fosse o primeiro. Vontade de jogar bastante grande. Esperamos aí que possa, de novo com a camisa do Santos, voltar a fazer um golzinho, né, que está na hora. Essa história de Muricy pode sair a qualquer momento. Aí já conversaram com o Gilson Kleina. Não, é o Ney Franco que vem. Imagina, já está tudo certo com o Paulo Autuori. É coisa de véspera de clássico. Tem esse perigo. É jogar para o treinador. É a importância do Corinthians que pesa nesse momento. A gente sabe a importância que o Muricy tem aqui no Santos. A gente sabe a importância que ele tem para o futebol. Eu acho que as pessoas deveriam respeitar um pouquinho mais tudo que ele conquistou, não só aqui no Santos, mas no futebol. O futebol precisa de grandes treinadores assim. O futebol tem que continuar com grandes treinadores assim. Eu acho injusto essas palavras, essas frases, essas coisas que estão escrevendo sobre o Muricy, sobre a saída do Muricy. O grupo está com ele, é um cara sensacional. Eu não o conhecia, nunca havia trabalhado com ele e passei a trabalhar aqui e muito feliz, cara, muito feliz porque é um cara que conquistou tudo. É um prazer enorme estar trabalhando com ele. Mas o clássico é isso, o clássico é tensão o tempo todo, desde do primeiro dia da semana que antecede o clássico é sempre assim, é sempre especulações, é sempre coisas que escrevem, mas o importante é estarmos focados no jogo, estar pensando no jogo. A tensão vai haver, eu estou tenso logo para começar o jogo e a gente tentar conseguir a vitória, mas do outro lado também eles estão iguais, né? Eles estão esperando a gente, estão com muita vontade de ganhar do Santos, enfim, vai ser um clássico maravilhoso, vai ser, quem não gostaria de jogar um clássico Santos e Corinthians, né? Então, vamos esperar. Como diria aquele poeta então, né? Clássico é cheio de tensão, emoção, tesão, satisfação, criação. E obrigadão pela sua participação aqui no nosso Gazeta Esportiva, aqui pela TV Gazeta. Eu que agradeço, daqui a pouco eu vou ter que arrumar um trabalho, tô parando, vou ter que arrumar um trabalhinho, porque toda hora eu tô aí, pô. Tá certo, então. Obrigado então, Marcos Assunção, conversando um pouco mais conosco, falando da vida dele, do Clássico de domingo, com as imagens do Samuel de Almeida, do Marcos Juventino, 3 metros de muito talento e qualidade e amizade, e Luiz Henrique Gurian contando o Santos aqui na TV Gazeta. Por mais que às vezes seja vítima de brincadeiras, por de repente pegar como referência o que acontece lá fora de bom e que a gente deveria usar aqui no Brasil. Então, de repente você vê um Wenger há mais de uma década no Arsenal, não ganhou todos os campeonatos nesse período, muito pelo contrário. O Ferguson no Manchester, o próprio Benítez ficou tanto tempo lá no Liverpool, quer dizer, trabalha a longo prazo. Me espanta, de repente, ouvir rumores de que o Muricy pode cair no Santos numa eventual derrota para o Corinthians. São rumores apenas, mas enfim, no Brasil eu não duvido de nada. Levando em consideração que ele ganhou 2 campeonatos paulistas, o Muricy, ganhou uma Libertadores da América. Quer dizer, o que precisa mais? Quer dizer, passou pelo São Paulo, foi campeão, passou pelo Fluminense, foi campeão, no Palmeiras ele não conseguiu, mas esteve perto e olha que era um time limitado. Quer dizer, não tem muito mais o que provar. Então, parto do pressuposto que um técnico é contratado pela competência, em primeiro lugar, não é nenhum novato, não é nenhuma aposta, tem um currículo aí de mais de uma década, pela competência e por um projeto. Quer dizer, de repente, um começo de ano só tem um campeonato paulista que não significa muita coisa, aí perder a liderança é o suficiente para que surjam rumores de demissão? E detalhe, nada surge do acaso. Se surgiu o rumor, é porque alguém de dentro do Santos soprou, Flávio.
Mas aí pode ser alguém menos credenciado, sabe? Às vezes tem muito jogo de interesse por trás. O Muricy tem uma grande vantagem, não faz negociata, não faz esqueminha. E quando tem o resultado respaldando, ele consegue calar a boca de todo mundo. Quando o resultado não sai, já começa aquele buchicho, aquele zum. Eu ficaria muito surpreso se o Santos, que tem um projeto bem profissional, a coisa não está andando agora, tudo bem, mas é um projeto bem profissional, um projeto ousado, a ponto de segurar o Neymar, que poderia, se vendido para a Europa, dar ao Santos um caminhão de dinheiro, né? Resolver todos os problemas do Santos por muito tempo, mas foi feita uma aposta profissional para que, a longo prazo, o Santos tenha mais torcedores, cative mais simpatizantes. Eu não creio que o Santos pensasse seriamente na saída de um técnico do porte do Muricy. Agora, há muito jogo de interesse por trás, isso sem dúvida, mas aí são aqueles menores, e os menores eles devem ficar nos seus cantinhos lá, só resmungando, mas sem ser levado em conta. Depois de acabar com a sequência de empates com a vitória sobre o Milionários no meio de semana, o Corinthians quer repetir o feito no Paulistão, onde vem de 4 empates consecutivos. Alexandre Silvestre acompanhou o treino do Timão agora à tarde e tem as últimas notícias do Alvinegro. Se o Emerson Sheik chegou atrasado de novo, eu não sei. Mas com certeza ele foi o último jogador do Corinthians a aparecer no gramado e entrou no bate-bola dos reservas. Dos titulares, só o Cássio no gol. Os outros titulares realizaram nessa tarde um treinamento físico suave. Tite só deve definir a escalação para o clássico de domingo contra o Santos no Morumbi pelo Campeonato Paulista no trabalho de amanhã. Talvez preserve alguns atletas, provavelmente os mais velhinhos, os mais experientes. São suposições. Jorge Henrique deve ficar de fora, pois ainda se recupera de dores musculares. Enquanto isso, o departamento jurídico do Alvinegro aguarda uma posição da Conmebol sobre o caso da punição imposta ao clube na Libertadores da América de jogar com portões fechados no Pacaembu. E também a respeito dos 4 torcedores que conseguiram uma liminar na justiça e assistiram à partida da última quarta-feira dentro do estádio. Isso ainda vai dar o que falar. Sinceramente, não acredito numa punição ao Corinthians, apesar de o risco existir. É tudo uma questão de interpretação ou de interesse. Mas, nesse caso, eu acho que não vai pegar nada para o Corinthians, não. Foi cumprida uma liminar, uma ação na justiça, por mais que tenha, na minha opinião, repito aqui, achei um circo danado, mas, enfim, é uma questão de justiça, foi concedida uma liminar e a justiça tem que ser cumprida. Agora, sobre o clássico com o Santos, o Corinthians, eu diria que está com um olho na Libertadores e outro na partida. Mesmo não sendo o time titular, o Corinthians é um time que deve ser respeitado, Flávio, porque não estão entre os titulares, mas são jogadores que já estiveram. Jorge Henrique, Emerson, Douglas, pelo menos essa é a expectativa. Se o Tite confirmar que não vai escalar os titulares, vai escalar esses jogadores. O Guilherme, que foi contratado da Portuguesa para ser titular, para ser o substituto do Paulinho. O Edenilson, que já foi titular por tanto tempo. Quer dizer, ainda assim é um Corinthians muito forte, apesar de não ter o mesmo entrosamento do time considerado principal. Mas dá jogo, dá para brigar. O Corinthians é o que melhor trabalha essa coisa de um elenco de 15, 16 titulares. A formatação tática do Corinthians permite mudanças com um jogador ou simplesmente com um movimento dentro de campo e, portanto, vários titulares vão jogar desses 15 e 16. Agora, claro que o Santos completo fica mais forte. A pegada do Santos vai ser outra. A cabeça do Corinthians estará prioritariamente lá em Tijuana, que é longe para dedéu. Copa Libertadores, pelo Grupo 2, o Sporting Cristal, derrotado pelo Palmeiras na primeira rodada, se recuperou com vitória e afundou o Tigre do Celso, lanterninha da chave. Acompanhe. No Peru, com gols de Cheput aos 29 minutos do primeiro tempo, cobrando falta. E Lobaton aos 13 do segundo, o Sporting Cristal derrotou o Tigre da Argentina por 2-0. Tá muito claro que o grande time da chave é o Libertad, aparentemente. Ele ganhou do Tigre em Tigre, ganhou bem do Palmeiras ontem e aí as outras vagas vão ficar, a outra vaga vai ficar com provavelmente Cristal e Palmeiras. O Tigre eu não vejo muita coisa. Pode encher muito o saco, arrumar confusão, mas não vejo bola nesse time para brigar por nada, não. Faço a mesma leitura que você, Flávio. O Tigre, para mim, é carta fora do baralho. Não vai brigar pela vaga.
Agora, o Sporting Cristal, sim, que já jogou com o Palmeiras aqui, dificultou a partida, ganhou agora. Uma das vagas, pelo que a gente viu até agora, obviamente, de repente o Libertad pode tropeçar, mas eu não acredito. Acho que uma das vagas, com certeza, é do Libertad. Já tem até 100% de aproveitamento, o que facilita muito. Acho que o Palmeiras briga com o Sporting Cristal pela segunda vaga. E vai depender muito do jogo que o Sporting Cristal vai fazer em casa, diante do Libertad, e o que o Palmeiras vai fazer também com o Libertad em casa. Eu acho que esses 2 jogos é que definem um grupo. Quem conseguir superar o Libertad em casa tem tudo para se classificar. No estádio Nicolas Leoz, com Nicolas Leoz, presidente da Conmebol nas tribunas, o Palmeiras foi derrotado pelo time do coração dele, o Libertad. Vamos ver os gols. O primeiro gol dos paraguaios foi marcado logo aos 10 minutos. Pablo Velásquez fez 1-0 contra o Palmeiras. No segundo tempo, mais um gol de cabeça, agora de Benítez, definindo o placar. Libertad 2, Palmeiras 0. Bom, tivemos aí, portanto, a vitória do Libertad por 2-0 sobre o Palmeiras. Como eu disse, resultado normal, considerando que o Libertad é o adversário mais forte do Palmeiras no grupo. O Palmeiras agora vai ter que fazer a parte dele jogando contra os paraguaios em casa. Antes ainda tem que enfrentar o Tigre na Argentina. Né? Não deve ter dificuldades, eu imagino. Não sei, porque tem a sobra da briga do São Paulo. Mas para eles, todo mundo que fala português é uma coisa só, né? Não, claro, eu digo do ponto de vista Tecnicamente o Palmeiras é superior, então pode conseguir um bom resultado lá. E depois, quando jogar com o Libertad aqui, vai ter que fazer a lição de casa, Flávio. Ontem não tem o que discutir, a derrota foi merecidíssima, o Libertad foi bem melhor. Teve momentos que o Palmeiras até esboçou alguma reação, mas resultado incontestável. E no Morumbi, o São Paulo venceu a primeira na fase de grupos na Libertadores. Foi difícil de virada, mas o tricolor superou o The Strongest da Bolívia e conquistou os primeiros 3 pontinhos. Veja os gols. O São Paulo recebeu o Strongest, tomou um susto aos 20 minutos do primeiro tempo. Barreira abriu o placar, 1-0. Ainda na primeira etapa, Osvaldo empatou o jogo aos 42 minutos, 1-1. No segundo tempo, Ganso fez a jogada e Luiz Fabiano definiu. São Paulo 2, Strongest 1. Agora o São Paulo troca de competição e entra em campo pelo Campeonato Paulista tentando manter a liderança. Osmar Garrafa tem as informações do tricolor. Na reapresentação do elenco tricolor, no gramado apenas os jogadores que não iniciaram a partida de ontem contra o Strongest pela Libertadores. E será com esses atletas que o tricolor vai a campo domingo contra a Penapolense no interior do estado pelo Campeonato Paulista. O objetivo é preservar a equipe titular que na próxima quinta-feira volta a campo pela Libertadores, enfrentando o Arsenal no estádio do Pacaembu. Quanto a Rogério Ceni, não deve ser problema para a partida de quinta-feira, pois foi descartada uma contusão muscular na coxa direita e ele também será preservado. Paulo Henrique Ganso será mesmo a principal novidade do São Paulo na partida de domingo no interior paulista. Quanto às críticas de ontem feitas pelo Dr. João Paulo de Jesus Lopes à equipe do São Paulo, nenhuma novidade nesta sexta-feira. O diretor esteve aqui na hora do almoço, mas não se reuniu com diretores, nem comissão técnica e muito menos jogadores. Mas a tendência é que poderemos ter novos desdobramentos desse caso no decorrer da próxima semana. Do CCT do São Paulo, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Imagino que o próprio João Paulo, depois de passada essa noite, esse dia, vendo a repercussão do caso, talvez até tenha se arrependido. E aí, mesmo sendo um dirigente, mesmo hierarquicamente estando acima do Ney Franco, estando acima dos jogadores do São Paulo, eu acho válido um pedido de desculpas. Porque esse tipo de declaração pública não traz benefício ao time, muito pelo contrário. Tanto que o São Paulo venceu, foi um jogo duro, Libertadores nunca foi fácil e a gente está repercutindo aqui essa frase infeliz do diretor do São Paulo, Flávio. A bem da verdade, o time jogou pouco mesmo, né? O Strongest teve muito espaço, criou várias oportunidades. O São Paulo sofreu demais para conseguir a virada, jogou menos do que pode. Ainda é um time muito comprido, tem que compactar melhor, tem que tocar mais a bola, isso demanda tempo, mas
por hora o time está jogando um pouco futebol. E tem que levar um time bem reserva para Penápolis, se possível não ganhar o jogo, já que a Nega Véia deverá ganhar em Lise, e aí a nossa macaquinha Conceição estará no Mesa Redonda no próximo domingo. Bom, eu acho que o Dr. João Paulo fez muito bem de externar a opinião dele. Ele tem todo o direito, e o resultado final da enquete do site gazetesportiva.net é se o vice-presidente de futebol João Paulo Jesus Lopes está certo em criticar a atuação do São Paulo publicamente. Deu que não, 52% dos votos, mas sim 47%, tá bom? Mas fez muito bem, senhor João Paulo, não falou mentira, né? Fez direitinho. O programa desta sexta-feira termina aqui. Puxa, a semana passou rápida, né? Celso Cardoso aí meio chateado, meio agressivo esses dias, o Flávio cometendo bullying. Mas o que importa é que na segunda-feira nós estaremos de volta e domingo, às 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate. Beijo. Você conferiu aí a advogada, Michele. A gente se vê a seguir no Jornal da Gazeta. Até já. Até domingo, um mega programa, 9h30 da noite, Mesa Redonda para você com Vampeta e Leão. Tchau. Try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. As emoções do futebol e as notícias do esporte você confere no Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Jornal da Gazeta. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Gazeta Esportiva.